Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Crianças do Abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus parceiros de mesa, Senhor Feliciano. Eu sou estrogonofe com ascendente em batata palha. Eu, Lamarão. Eu sou um confortável aquariano com ascendente em Áries. Pietro. Então, geminiano, assim como o Senhor Feliciano, mas com ascendente em aquário. E hoje temos a convidada Cíntia Prado para nos dar um sacode sobre o assunto astrologia. Olá, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, boa tarde, às vezes varia, depende de quem ouve. Então, gente, atendendo a alguns pedidos ou não, estávamos projetando esse programa já há algum tempo e foi um parto complicado, devido ao talvez um Mercúrio retrógrado ou não sabemos o que aconteceu aí. Mas enfim, conseguimos montar a nossa mesa para falar sobre astrologia. Então eu não vou fazer aquela introdução longa que eu faço geralmente não, eu vou passar de vez aqui a palavra para a Cíntia, primeiro para ela se apresentar. Conta um pouquinho sobre você, Cíntia, o seu trabalho, pode falar do seu site, convidar as pessoas para te visitar lá, e aí a gente vai começar a conversa. Tá bom. Bom, meu nome é Cíntia, né? Eu sou geminiana, com ascendente escorpião, tenho a lua escorpião também, né? Eu trabalho com astrologia, assim, na verdade a astrologia faz parte da minha vida desde a minha adolescência, mas eu me dedico à astrologia tem 4 anos, tinha uma outra vida, né? Chamo de outra vida mesmo. E aí comecei a me dedicar à astrologia. Aí comecei com um blog, que é o Mapa Astral. E nesse blog, na verdade, assim, o meu objetivo com a astrologia é justamente desmistificar a astrologia, assim, sair desse senso comum da astrologia que eu chamo de astrologia comercial, que é signo solar, que na verdade a astrologia não é isso. É muito mais do que isso. É muito complexa e realmente, para facilitar, as pessoas inventaram essa coisa, né, do que o Sol, enfim, que afinal de contas o Sol é o centro, né, de tudo mesmo, né. Mas assim, a gente sabe que a astrologia não é só isso, né, ela é muito mais. E esse blog que eu tenho, que eu comecei em 2012, final de 2012, ele é justamente assim, eu falo do céu da semana, eu não escrevo sobre o horóscopo, né, sobre signo solar, nada disso. Eu falo do astral, né, do dia hoje, por exemplo. Hoje a Mercúrio vai ficar retrógrado, né, agora à noite. Então aí eu comento sobre isso. Mercúrio em Virgem, ele está em Virgem retrógrado. O que isso representa para todo mundo? Porque isso, de certa forma, influencia. É claro que no seu mapa vai influenciar muito mais. Quando você conhece o teu mapa, você sabe onde aquela energia está influenciando. Então, assim, o objetivo do meu blog é justamente isso. Eu faço o céu da semana. Antes eu até publicava mais coisas, falava sobre os planetas, assim, né? Mas só que não tive mais tempo para fazer isso. Eu fiquei só mesmo com o céu da semana. E eu faço os posts diariamente também no Facebook sobre o céu do dia, né? Algum outro assunto. Qual é a página do Facebook? É Mapa Astral também. É Mapa e Astral. Isso. Ok. Já podem acessar aí quem está no celular. E aí eu faço atendimentos, assim, faço por Skype, atendo no Rio, atendo em São Paulo também, às vezes eu vou para São Paulo e dou aula também de astrologia, assim, né? Cursos
básicos, na verdade, assim. Bacana. Não é... Bom, mas eu tô sabendo aí que você também tem um trabalho vocacional aí com astrologia aí. Sim, é. Conta mais sobre isso, porque eu fiquei curioso, né? Tem um amigo nosso que, né, Um amigo do meu amigo que tava precisando saber de posicionar o emprego. Não, indicação, não. Eu indiquei a profissional e o cara só realmente já me agradeceu umas 5 ou 6 vezes. Obrigado, pô, Cintia, é muito legal, muita gente boa. Conta mais essa parte aí do... Na verdade, assim, é porque a astrologia, as pessoas têm essa coisa é muito caro, tipo, eu tenho o poder de te falar sobre tudo da sua vida e, tipo assim, tá sacramentado esse mapa e ele não muda. Então, assim, uma coisa que eu quero... O meu objetivo com a astrologia é justamente facilitar a vida das pessoas e colocar também de uma forma muito mais acessível. Porque hoje em dia é fácil, você entra em qualquer site, todo mundo fala de astrologia, né? Você faz o mapa em qualquer lugar. E aí, assim, um dos objetivos, essa questão, porque como eu trabalhei em RH, antes, né, de atuar como astróloga só, na verdade, o principal foi facilitar os atendimentos com a astrologia. Não só porque, assim, numa consulta... Você não vai abordar tudo, entendeu? A gente vai abordar o que você está precisando ouvir naquele momento. E é algo que não se esgota, né? E aí eu resolvi fazer pacotes, assim, até para as pessoas começarem a fazer mais consultas durante o ano, de uma forma acessível, para acompanhar determinado aspecto. E aí entrou também essa questão da orientação vocacional, né? Da verdade, assim, porque como... Na verdade, é um objetivo que eu tenho, assim, que eu gostaria até que as pessoas abrissem mais... E permitissem que a astrologia entrasse, né, nas empresas, como eu trabalhei, né, em RH, né, e às vezes a gente fazia mapa, assim, né, em off, né, mas as pessoas têm esse medo da astrologia, porque você já usa a grafologia para fazer alguns testes, né, enfim, a astrologia tem toda essa coisa desse medo de achar que você, não vou, né, não posso, misturar os assuntos. E tipo, é preconceito, tem, assim, aí eu vou falar o que eu ouço, né? Eu tenho ouvido muito, assim, boatos do mundo corporativo, assim, de que isso tem se tornado, sim, um hábito em algumas empresas, a análise de... Não sei se, na verdade, não sei se isso é aqui no Brasil ou se é mais lá fora, mas eu já ouvi de várias pessoas que as empresas, alguns setores de RH têm utilizado, não sei o quanto disso é boato ou quanto disso é verídico, mas têm utilizado, sim, alguns dados astrológicos. Mas eu quero voltar a esse assunto mais tarde, mas no final do programa eu quero falar sobre essa parte da carreira. For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Então vou começar aqui com uma pergunta não, né? Uma troca básica aqui de ideias, assim. A astrologia, ela se tornou uma coisa muito popular, como você falou aí, né? Ela tem um apelo muito popular porque as pessoas adoram buscar respostas e a astrologia tá ali dentro do ônibus, na telinha sim, na telinha. A Elemídia tá lá, né? Elemídia lá, Elemídia, sei lá. Elemídia do elevador, né? Tem, enfim, em qualquer lugar onde tem um monitor e que alguém esteja sem fazer nada, tem alguma coisa mostrando o signo e falando uma coisa extremamente genérica e sem sentido. Mas eu já saí falando que eu acho que a astrologia fez sucesso por causa dessa sua capacidade de dizer o futuro, ou de dar definições. O que você acha disso? Assim, a astrologia diz o futuro? Não, são tendências, na verdade, né? Assim, porque... E às vezes, para mim, é até um pouco contraditório, porque as pessoas vão imaginar que eu mesmo, eu não fico olhando muito o meu mapa daqui a 10, 15, 20 anos, sabe? Eu particularmente não faço isso. Porque eu acho que, assim, são tendências, né? E que você tem uma noção, assim, eu acho que é importante a gente saber aquela energia, até para você saber como lidar, mas a gente não tem esse controle, porque aí eu acho que é achar que a gente, né, tem esse controle total de tudo. Nós não temos esse controle absoluto, né? Então, assim, a gente faz previsões, né? Mas eu sigo a linha da tendência mesmo, né? Assim, vamos supor, a gente sabe que amanhã vai ter uma lua nova, um eclipse. E também uma lua nova junto com um eclipse. Ok, isso é um fato. Então, o que a lua nova representa, né? O começo de alguma coisa. Então, eu sei que vai começar algo novo, a energia tá aberta para isso.
Agora, como é que eu vou usar isso, assim, né? É como se eu tivesse, assim, acesso a isso, mas eu não tenho controle total, absoluto disso, entendeu? Assim, eu sei que tem uma lua nova, eu sei que determinado período, né, determinado planeta vai transitar em determinado signo, vai formar determinado aspecto, e aí eu vou usar isso para aquilo que eu acho que é importante na minha vida, como uma ferramenta mesmo auxiliar. Mas ao invés de uma previsão, você poderia dizer que essa leitura é uma leitura de possibilidades, é uma leitura de oportunidades? Sim, de possibilidades, por exemplo, uma lua nova, né? Uma coisa mais simples. Tudo que é lua nova, tudo que é assim, se eu quero iniciar alguma coisa, eu sei que amanhã vai ter muitas oportunidades. Qualquer projeto que eu iniciar é o momento que eu estou plantando aquilo. Então, a energia, o astral tá aberto para isso. Agora, se eu realmente vou conseguir plantar, vai depender de mim, né? De outros fatores. Sim. Tá ali, entendeu? Assim, agora é como se eu tivesse aquela oportunidade de saber aquele momento. Agora, como eu vou usar isso... É uma janela ideal, né? De ação. Não é esse controle, assim, porque aí eu acho que também que aí é muito do ser humano também de querer culpar as coisas. Assim, eu particularmente, eu nem gosto quando a pessoa começa a ficar falando, porque eu sou assim, porque eu sou touro, eu sou teimoso. E a pessoa usa isso como uma muleta, né? Uma desculpa de que para não melhorar, para não fazer nada. De Facebook derrubados nesses comentários agora. Sim. Exatamente. A gente sabe que os signos, né, são arquétipos, né? Então ali eu tenho aquela... Eu não posso dizer que um taurino, na energia pura, que ele é uma pessoa que gosta de fazer movimentos, de fazer exercício, atividade física. Aí né, ele puro, a essência pura, porque essa não é a essência do touro. Isso não tem como falar isso. Mas eu não posso dizer que todo taurino é preguiçoso, assim, que todo taurino é lento. Quer dizer, que ele vai ser lento ali no processo, mas assim, eu não preciso dizer esse lado negativo, sabe? Assim, né? É nesse sentido, assim, que eu acho que isso que é... E também que é o cuidado da astrologia também, né? Já pulando aqui, já que você deu uma deixa, eu vou pular algumas coisas e depois eu volto. Mas você falou assim, a nossa energia pura do taurino, né? A gente falou agora há pouco, antes da gente começar a gravar, essa questão do signo solar, né? Que tudo ficou resumido, isso tá super aí nessas piadas de Facebook, nos memes de signo, nos videozinhos zoando, que todo mundo acha muito engraçado, porque se reconhece, né? E nas mídias de ônibus e metrô e etc e tal. Tudo muito focado em signo solar. Né? Então você, de escorpião, hoje o dia está muito oportuno para fazer novas amizades. Para usar o Tinder eficientemente. O escorpiano está muito... Né, tal. O outro não pode viajar. Isso surge sempre aquela piada, assim, hoje um dia está ótimo para viagens. Aí você vai lá, pega o avião, mas no mesmo avião tá o cara, não viaje de jeito nenhum. Ele foda-se a astrologia, vou pegar o avião e aí cai o avião. E aí se foge todo mundo. Signo solar. Qual a relevância, importância e fraqueza disso? Assim? Por que ele talvez, como muitos astrólogos dizem, não é tão importante? Ou pelo menos não é tão preponderante? Sei lá, diz aí. Não, ele é importante, assim, porque o signo solar é a nossa essência, né? Assim, por que ele tem essa evidência? Eu acredito por conta a gente vive um mundo que é uma sociedade que é masculina, né? O Sol, na verdade, é o centro de tudo, né? É solar, então por isso que se associou ao Sol, dando essa importância. Ninguém tem uma importância maior e nem menor. Todos têm um papel ali. Então, o signo solar, eu acho que é muito por conta dessa coisa do Sol, né? Essa questão do Sol é muito por conta disso também, né? Do que a gente vive é masculino, né? Na verdade, porque eu acho que foi mais fácil mesmo, né? Talvez, né? Sim. Porque de você resumir todo um mapa, né? Porque imagina, você vai pegar esse mapa todo aqui e tem que sintetizar tudo isso para a pessoa. Mas assim, porque no resumo de tudo, o Sol, ele, além de ser ele representa o masculino, né? A nossa identidade, o nosso eu, né? E claro que no final das contas, né? O Sol é importante porque é como se ele fosse a tua essência, o teu eu superior, sabe? Eu coloco nesse sentido mesmo, né? O teu espírito, enfim. Assim. Então, por isso que ele tem essa importância. Então, para resumir tudo isso... Mas eu acho que é muito por conta, né? Dessa característica solar predominante na cultura, né? Sim, exatamente. A gente cria, planta e se alimenta na luz do sol, né? Então, muito, tanto que a astrologia cabalística ela se baseia pela Lua, né? A Lua é mais importante, assim,
na verdade, a referência, porque, por exemplo, amanhã a lua nova. Então, amanhã na astrologia cabalística que é o signo de Virgem mesmo, que amanhã que o signo de Virgem está iniciando esse processo, o casamento do Sol e da Lua, entendeu? Então você acha que de repente num outro arranjo social, talvez a Vênus das pessoas seria o que passaria no metrô, assim, pessoas que estão com Vênus em tal... Eu acho que é muito dessa, pelo menos é a minha visão, né? Porque assim, realmente o Sol, ele acaba sendo... Ele tem a ver com... Ele é a nossa essência. Realmente ele é o mais fácil para simplificar todo o mapa. Porque a gente até fala, você é seu mapa todo. Mas no final das contas, né, o peso maior acaba sendo do Sol, realmente. Né? Nesse sentido. Né? Mas todos os outros elementos do mapa contribuem, não. Assim, falar que contribuem até uma cada um tem seu papel, né? Mas eles porque a gente vê muito assim, esse tipo de fala, né? Especialmente num ambiente, não saindo já do lugar comum e já falando de pessoas que normalmente têm algum tipo de contato mais legal com a astrologia. Tipo assim, você é signo XPTO, mas isso não significa esses arquétipos, arquétipos não diria, perdão, esses estereótipos do signo, né? Como você falou, do taurino comilão e preguiçoso, do ariano que é brigão, etc, etc. Isso vai estar composto pelo resto do mapa, seja isso. Não, exatamente. Mas é possível que um resto de mapa, e a pergunta que eu faço é já mirando uma segunda pergunta que eu vou fazer depois, descaracterizar tanto o signo solar assim? Sim, às vezes sim, porque às vezes aí, por exemplo, tem o Sol quando não tem aspecto, ou a gente fala que ele está interceptado, ou na casa 12 também, que a casa 12 é a casa que está escondida, né, que é o inconsciente, né, e às vezes a gente fala que é um Sol fraco, assim, não tem aspecto, né, e às vezes e também assim, isso, né, se a gente for olhar a questão técnica, né, de ver os aspectos e tudo mais. E também tem a questão pessoal, da pessoa não se identificar com ela mesma, né? Dela não saber quem ela é, dela, assim, a gente vive... Que é uma outra coisa que eu gosto muito de... Quando eu explico o mapa, eu coloco, você é o teu Sol, que é a tua essência, né? E é como se fosse o teu ser mais puro, assim, aquilo que você é de verdade. A gente até faz uma conotação, você é nu, você é o teu Sol. Quando você tá nu, você é o Sol. Só que você precisa... A gente vive em sociedade, a gente precisa, né, usar uma roupa para sair na rua. Aí a gente usa o ascendente, que também é uma conotação com o ego, né, se a gente for colocar na questão da psicologia. E aí, então, assim, às vezes é mais fácil a gente ser o ascendente do que o próprio Sol, porque é mais fácil você fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, é mais fácil agradar, é mais fácil... Perfeito. Então, aí o Sol, mas pode acontecer. Aí, por conta do aspecto mesmo do mapa, a gente vê alguns aspectos, né, que a gente diz que é fraco, ele não tem potencial. E, teoricamente, assim, isso é muito da astrologia tradicional, mas, por exemplo, o Sol não se sente bem no signo de Libra e nem no signo de Aquário, que é o teu ascendente, né? Mas não quer dizer que os aquarianos, né, eles não sabem se expressar e nem os librianos não sabem, né, não têm identidade, não é isso. Mas é porque o significado do Sol, o que é o Sol? O Sol é impor a sua vontade, a sua energia criativa, a sua fonte de luz, de vida. E, por exemplo, em Leão, onde ele está domiciliado, né, ele se sente, né, total, pleno para fazer isso. Em Aquário... O Aquário é o signo do coletivo, né? Então ele não tem indivíduo ali, ele tem um coletivo. Por isso que o Sol em si não se sente confortável, porque ali ele não pode ser indivíduo, né? Isso já é aquela ideia de domicílio, domicílio, etc. que a gente fala que é as dignidades, né? As dignidades, né, dos planetas, de debilidades, né? E em Libra também é difícil o Sol ter a vontade dele, porque porque aí em Áries ele está exaltado, que a gente chama, né? Então, tipo, em Áries o Sol faz o que ele quiser, ele incentiva mesmo isso, seja você, coloque a sua vontade. E em Libra já não, em Libra ele é o que é o oposto a Áries, né? Ele já se sente, não posso, para eu colocar minha vontade, eu tenho que ouvir o outro primeiro. Né? Então, assim, aí claro que, por exemplo, se tiver um fator, né? Se tiver um Sol em Libra e de repente esse Sol tá, que a gente fala que está no... ou de repente na casa 12, por exemplo, ou tendo algum outro aspecto, ou não recebe aspecto nenhum, né? E aí ele fica mais fraco, né? E aí pode ser também, né, uma dessas questões da pessoa não ter, aí dela ter essa dificuldade de usar o próprio Sol, de usar a própria identidade, de ser quem ela é, de verdade. Já que você falou sobre as influências, os ascendentes, etc., teve uma dúvida de uma ouvinte, a Juliana, em relação a uma história que se tem, uma compreensão que se tem de que aos 30 anos você se torna o seu ascendente e o seu signo muda, alguma coisa assim. Eu queria saber o que você acha disso.
Tá, isso é uma lenda, né, da astrologia, que eu que acho que, na verdade, isso tem muito a ver com o Saturno, retorno de Saturno, que é, né, próximo aos 30 anos, 29, 30 anos, né, porque como o ascendente tem essa... Assim, eu que faço essa defesa, tá, de que o ascendente... Pra mim, a gente usa o ascendente o tempo todo. Tem gente que acha que o ascendente é muito... Assim, é importante, obviamente, né, mas assim, você não muda de signo, né, tipo, quando eu tiver 30 anos eu vou começar a usar meu ascendente. Não, você usa o tempo todo. A diferença, assim, é porque o ascendente é aquela coisa do comportamento, assim, sabe? Tipo assim, de se adequar a uma realidade. Então, quando você tá com 30 anos, né? Passou pelo ciclo de Saturno, retorno de Saturno, primeiro retorno, você, teoricamente, você já tá adequado ali, né? Você tem mais maturidade. Então, é por isso que faz essa analogia, né? E alguém, acho que, de repente, em algum momento confundiu isso, né? Mas, assim, não é isso. Você é o tempo todo usando... o teu ascendente, né? A diferença é que você sabe se colocar melhor, né? Tipo, você não... Largou as coisas de jovem e tá agora corporativo, botou terninho, cortou o cabelo. Pagando imposto, né? Eu gosto muito dessa parada de retorno de Saturno. Eu acho essa expressão maravilhosa, porque Saturno é o deus do tempo, né? E tal, das colheitas e etc. E aí, quando ele volta pro lugar, ele fala assim, galera, cheguei. Pague o aluguel. Essa foice aqui não tá de brincadeira. Cadê meus filhos? Vou demorar geral. Onde foram parar meus filhos? Cara, o Saturno é o seu barriga, né, cara? Pague o aluguel. Ele chega pra cobrar o aluguel. Eu acho sensacional, porque, tipo assim, tipo assim, é a época da vida que você, né, tipo assim, você já estudou, né, cara? Você já devia estar formado, né? Você já devia estar aí com a vida bacana. Tua vida tá legal? Mais ou menos. Pá! Toma logo a chapuletada e fica de boa. Eu ouvi, inclusive, um podcast que o Goya fala que, pra você, uma das formas de você conseguir ter uma compreensão melhor da sua relação com o Saga é olhar pra Saturno, que é onde você tá fudido na tua vida e que você precisa ajustar e se encontrar mais. Você concorda com você? Não, de certa forma, o que ele falou é isso mesmo, chamar pra realidade, né? O Saturno é que vai te enquadrar mesmo, né? Dentro ali te chamar mesmo pra real, né? Pra ver o que você fez da sua vida, né? For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Você falou das pessoas que não se identificam com o próprio mapa, porque não... Com o Sol, né? Com o mapa solar. Com o signo solar. Signo solar, né? Mas uma dúvida que eu sempre tive quando eu li alguns mapas e tal, e essa semana eu tava brincando de olhar, por conta desse podcast, mapas das pessoas do trabalho. E vi o mapa de uma pessoa lá, uma geminiana, que tem quase tudo em touro, quase tudo em signos de terra. E ela realmente não se identificava. Não, sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa persistente e tal, e tal, e tal. Não tinha nada a ver com gêmeos mesmo, assim, da maneira como eu entendo geminiano que sou, me olhando no espelho, né? E peguei uma outra pessoa lá que não tinha nada em terra, nenhum aspecto, nenhum planeta, rigorosamente nada. Aquele quadradinho da pontuação ali veio 0 pra ele em terra. Mas o sujeito é um ogro. O sujeito come igual um animal, ele fala alto, ele é bruto e tal, mas assim... Como é que você vê essa relação das pessoas que não se identificam e como é que isso espelha no mapa? Assim, pegar um exemplo desse cara, por exemplo, que não tem nada em terra. Como... Não, mas provavelmente ele não tem nenhum signo, nenhum planeta, né, em signo de terra, mas pode ser que ele tenha... Você reparou se ele tem... Você viu o mapa dele? Né? Vi. Você viu se ele tem algum planeta em casa de terra? Porque aí outra... Mas é aí... por isso que a gente não tem curso de astrologia no Calem. Exatamente, aí que tá a diferença, né? Não só não temos, por isso que nós tiramos. Além teve curso de astrologia. Uma vez a gente olhou pra gente e falou, cara, galera... Não dá não. A gente tamo errado, né? A gente não tão capacitado nessa porra. Aí, não dá. A gente vai convidar a Cid pra dar curso de astrologia no Calendar. Eu aceito. Que cilada, caralho. A gente remunera... Fala que não. A gente remunera com gratidão. Não, sem chance. Mas emendando-se a pergunta do Pedro, essa lance de mapa astral, assim,
A pergunta é muito boa, porque a gente olha as paradas assim e fala, mas isso aí é bobagem, o mapa astral tá todo errado. Mas a gente não sabe ler o mapa astral, né? Assim, porque o mapa é impressionante. Você vai ver a vida da pessoa ali. Por mais que ela diga que não tem nada a ver. E o mais legal é até você observar mesmo, assim, quem estuda, é legal fazer observação das pessoas mesmo, para você ver que você vai encontrar alguma coisa ali do mapa. Não é aquilo que eu falei, não adianta você olhar no livro e achar que vai encontrar naquele livro, que você não vai encontrar, porque a pessoa que escreveu aquele livro foi a experiência dela, e não é uma verdade também absoluta, né? Mas assim, se você pegar... Porque na verdade quem fala com você é o mapa, entendeu? Não é a pessoa, não é o... Então assim, aí às vezes a pessoa vai falar uma coisa, tipo, não usa meu mapa, mas aí você vai olhar o mapa e você vai ver que tem alguma coisa ali que ela usa, assim, por isso que você faz isso, entendeu? Porque você tem esse determinado aspecto, entendeu? Bacana. Mas provavelmente foi isso, assim. Depois você dá uma olhada, ver se tem um... Tinha que ter trazido o mapa, Pedro. Porra. Não, tranquilo, eu consigo aqui, pra você falar mal do cara. Pegar esse cara que não tem nada de terra. Não, mas é porque, na verdade, assim, as pessoas usam mais até as casas do que o próprio signo. Porque as casas, assim, o que acontece? A casa, no mapa, ela é a energia da Terra, é a gente aqui na Terra. O signo, né, o planeta no signo, é energia... né, celeste, e então às vezes isso não chega até você, assim, se você não está conectado, e aí a questão não é nem estar conectado, não precisa estar conectado com as estrelas, mas conectado com o seu interior mesmo. Sim. Você não vai nem ter essa energia, por isso que as pessoas não usam o sol, entendeu? Faz muito sentido você pensar, às vezes o cara tem uma força de um arquétipo muito agressivo, mas ele tá numa situação de um emprego que ele não pode ser agressivo, então ele vai pro outro lado da vida dele e ser agressivo. Porque assim, às vezes a pessoa tem muito, assim, porque as casas aqui são as circunstâncias da vida, é onde a vida te leva. Então, por exemplo, às vezes essa pessoa é super comunicada, porque às vezes a gente se prende no estereótipo mesmo, porque os Gêmeos, às vezes, ela provavelmente é uma pessoa que deve se interessar muito pelos assuntos, mesmo que ela não fale muito, essa pessoa geminiana que você falou. Ou ela vai gostar muito de ler, ou de estudar, ou de observar, pode ser uma pessoa observadora, e tá usando a energia dos Gêmeos, né? E aí, dependendo da casa onde está aquilo, a casa são as circunstâncias. Então, provavelmente, essa pessoa às vezes não usa, porque talvez ela tenha muitos planetas numa casa 6, por exemplo, que é de Virgem, né? Que você falou que ela é organizada, tem muita coisa em Touro, né? Que você falou, né? Mas às vezes tem muita coisa na casa 6, que é uma casa de terra e de Virgem, então ela vai agir como, dependendo do planeta que tiver lá, se for um Marte, por exemplo, como uma virginiana, entendeu? E vai ficar de longe aí esse Sol em Gêmeos, né? É possível fugir do mapa? Não, isso aí... Essa certeza é a única que eu posso dizer, assim, que não, você não pode. Você pode, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta que não, você não pode. Não tem como, assim, o mapa... Assim, vou lançar uma ideia, assim. Que o mapa poderia apresentar um caminho ou um conjunto de possibilidades, de probabilidades, mas que você, por qualquer circunstância, evita, sei lá, corta, vai embora. Ou algo assim, sei lá. Assim, você tem escolhas, né, pra fazer, mas assim, mas a gente acaba vendo, assim, às vezes vai ser mais demorado, né, mas você vai ver que de alguma forma a pessoa usa aquela energia do mapa. Por mais que ela diga que não, sabe, mesmo que seja de uma maneira errada e torta, você vai ver que ela usa, de alguma forma, sabe, por isso que eu acho que não... Mas nós não tô entrando na questão também de que é destino, que não tem jeito, sabe, é muito sutil isso, né, mas assim, porque que eu vejo o mapa assim, como você tem que... É uma ferramenta, tipo, é um mapa mesmo, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade para ler mapa Google Maps, assim, às vezes eu me enrolo na rua, eu não fico, gente, nada a ver isso aqui. Mas eu vou chegar lá no caminho, né? É a mesma coisa do mapa, assim, eu acho que você escolheu para vir para cá, né? Aí eu, pelo menos, eu acredito em encarnação, né? Você escolheu nesse teu plano aqui de vida, a seguir essa energia do seu mapa. Agora, como você vai usar, às vezes você vai atrapalhar tudo, né? Não vai usar, mas você vai acabar usando. De repente você vai descobrir como usa só no finalzinho lá da sua existência lá, entendeu? Mas você vai ter usado de alguma forma. De repente da forma negativa. Aí também tem muita questão, por exemplo, às vezes a pessoa também puxa a energia do eixo, que a gente fala, né? Os signos opostos. E às vezes mas às vezes, por exemplo, você pode encontrar um pisciano que seja super organizado porque puxa a energia do virgem. Por exemplo, entendeu? Mas assim, mas de alguma forma você vai usar. Eu acho que é difícil não usar, sabe? Mesmo que às vezes dê mais predominância a determinados aspectos do que outro. É possível
valorizar mais uma composição no mapa do que outras em detrimento, assim, por qualquer circunstância. Sim, de repente você vai usar mais um determinado aspecto, né? Mas você vai usar. Entendi. Você pode, de repente, é a mesma coisa que você tem uma ferramenta, de repente você usa mais uma coisa e não usa as outras, né? Deixa de lado. Mas você está usando aquilo ali. For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Bom, então já que a gente já falou bastante de mapa, e você falou algumas coisas assim sobre... Usou uma expressão em algum momento aí, eu não recordo agora exatamente como é que foi, mas algo sobre a conexão consigo e a conexão com os astros. Você fez essa analogia e tal. E eu vou puxar isso aí para discutir uma coisa que é também um lugar comum dos fóruns de galera batendo em astrologia e tudo mais e tal. A gente está aqui na Terra, planetas estão rodando, constelações estão a anos-luz distantes enormemente. Quando esse sistema todo foi concebido... Eu vou jogar todas as paradas agora de uma vez só. Não vou fazer a seleção de mas isso, e aquilo, e aquilo. Vou jogar tudo de uma vez só. Os planetas estão lá rodando, os astros estão a bilhões de anos-luz. Quando esse sistema foi composto, a posição da eclíptica na Terra era outra. Hoje a gente não tem mais essa posição, né? A pressão dos equinócios, etc. Movimento de precessão. Movimento de precessão já mudou essa coisa toda. Ou seja, o céu hoje já não é mais o céu astrológico. E mesmo assim, a astrologia continua se mantendo presente e, enfim, eficiente, pelo menos para quem faz uso e para todos nós que fazemos algum tipo de uso dela. Por quê? Isso é importante ou não é importante? Isso funciona apesar disso? O que você vê com essa mistura do céu astronômico e o céu astrológico? É o simbolismo mesmo, né? Na verdade é tudo simbólico. Por exemplo, volta e meia as pessoas gostam de falar sobre esse, né, o serpentário. É porque realmente tem lá tem outras constelações ali, né, na elíptica, mas assim, a gente definiu porque é 12 meses. Então, de repente, um dia que mudar o calendário, né, aí a gente pode mudar, acrescentar outra, né? É tudo simbolismo, né? Tudo simbólico. Por exemplo, Plutão nunca deixou de ser planeta na astrologia, né? Então, assim... Exceto quando ele não era. Só que eu não sabia que existia sim, exatamente. Assim, não, mas tem gente até que na astrologia tradicional não considera, né? Acha que Plutão não existe. Vou fazer só um corte aqui. A gente, no nosso trabalho mágico, em geral, a gente não usa os planetas externos, a gente para de Saturno. Até Saturno. Mas isso era, inclusive, um problema nosso no curso de astrologia, já que a gente falou que a gente já cortou o curso, né? A gente fala, cara, a gente só vai até aqui, a galera tá indo muito mais longe do que a gente. Não, é porque aí vocês teriam que se basear na astrologia tradicional, aí não tem problema, a pessoa sabe, a astrologia tradicional, ok, eu não considero, né? Não tem problema nenhum. É mais uma linha, né? Mas então o símbolo é superior. É simbólico, né? Então, tudo isso é simbolismo. Então, por exemplo, semana passada não, temos 2 semanas que teve um eclipse também, e aí foi um eclipse, astronomicamente, ele foi, nem, assim, foi citado, né? Mas não foi levado em consideração, ele durou muito rápido, tipo uns 10 minutos, assim, mas na astrologia a gente considera, porque é o simbolismo, por quê? Porque ele foi um eclipse que a gente chama no eixo de Leão de Leão e Aquário, desculpa. E aí, esse simbolismo tem tudo a ver para a astrologia. Por quê? Porque a partir do ano que vem vai ter uma série de eclipses nesse eixo. Então foi como se fosse tipo um aperitivo, assim, sabe? Que para astronomia não faz sentido nenhum. O que eu acho ruim é a astronomia se apropriar da astrologia, de querer se meter em coisas, tipo assim, que pra gente não tem questão física, não faz diferença, sabe? Aí porque no fundo, porque a astrologia acaba realmente sendo algo que é difícil de você se colocar como uma ciência mesmo dentro do padrão do que é a ciência hoje, né? Então eles se metem, na verdade não era nem para se meter, porque eles mesmos dão importância, né? Porque não tem nada a ver ficar falando, porque é engraçado que eu tenho não interfere em nada. Eu tenho um amigo que trabalha no Observatório Nacional, ele trabalha com astrônomos o dia inteiro. Ele não é astrônomo, mas ele trabalha com astrônomos o dia inteiro. E ele falou, já uns anos atrás, que a galera na época estava meio irritada porque toda hora alguém perguntava para eles de signo. Não ao Observatório Nacional, mas aos astrônomos, às pessoas físicas que lá trabalhavam.
E aí eles mandaram fazer umas camisetas falando assim, eu sou astrônomo, não sou astrólogo. E eles distribuíram assim, entre os astrólogos do Observatório Nacional. Mas o engraçado é que eles se isentam, né? Não tem nada a ver com isso, mas ficam metendo o dedo, né? Então se ignora, se acha que não existe mesmo, então nem fala, né? Então nem perde tempo de ficar falando que... Só a título de curiosidade, uma vez um físico, um astrônomo, perguntou, porque os astrólogos estavam querendo ir nas convenções de astronomia e física, principalmente nas convenções que o Einstein participava, porque o Einstein estava em voga com a teoria da relatividade e tal. E aí um astrônomo escreve para o Einstein perguntando se os astrólogos deveriam participar do congresso ou não. O Einstein fala, claro que não, e inclusive é de se admirar, não é, que essa superstição de astrologia tenha durado tanto tempo, né, esteja perdurando durante tanto tempo até hoje. Mas o que o próprio Einstein não sabia é que antigamente a astronomia fornecia dados para a astrologia, era o contrário. Não, era a mesma coisa, na verdade, né? A astrologia fornecia para a astronomia. Era astronomia, na verdade se separou, né? Assim como a alquimia, né? Que é química, enfim. Na verdade, o Renascimento que colocou tudo essa na caixinha, né? E que eu acho que está perdido de novo, né? A gente voltou para essa... Porque, tipo, a ciência hoje é como se fosse a Igreja Católica, né? Enfim, né? Vou entrar no outro tema. Não. Esse tema tem sido recorrente nos podcasts, nos últimos podcasts. Isso tem nome, né? Isso tem nome, né? O nome disso é cientismo. Cientismo é a crença na ciência, né? Exatamente. A ciência é a última bolacha do pacote, a última verdade inefável. É a fé na ciência, né? Eu tenho fé nisso daí, né? Não faz sentido nenhum. Isso é uma contradição em termos, né? Aí no dia seguinte, o jornal publica que o ovo não causa colesterol, porque a ciência determinou que semana passada era diferente. Maravilhoso. For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Eu tenho uma pergunta aqui, mas assim, eu não sei se está dentro do script. Tudo está dentro do script. É uma pergunta. Não. Então, eu tenho uma pergunta que é pela data de concepção ou pela data de nascimento? Porque se é pela data de nascimento, teoricamente a gente está numa bolha protegida no útero e nenhuma influência astrológica acontece ali. Só a partir da data, né, que você nasceu. Como é que você vê essa questão quando você olha isso assim? Esses 9 meses não valem? Não, vale para analisar um mapa. Por exemplo, na casa 12 a gente vê que muitas coisas aconteceram. Porque assim, o mapa é a vida, né? Quando o nascimento. Pronto. Mas a gente vai levar em consideração quando a pessoa nasceu, né? Porque de repente essa alma não vai nem nascer, né? Ela não vai, fez o papel dela ali. Tem gente que o objetivo, né? Era, enfim. Mas aí a gente considera a partir do nascimento, mas eu consigo ver outras coisas que estavam antes, porque tem aspectos que a gente vê, que a gente fala que é separativo, aplicativo, é um termo técnico, assim, mas, por exemplo, que ele se formou antes do nascimento. Então, assim, eu vejo, por exemplo, os trânsitos ali que estavam acontecendo um pouquinho antes do nascer. Porque, na verdade, o mapa, o que é o mapa? O mapa natal, o nosso mapa natal é o trânsito do mapa dos nossos pais. O que eles estavam vivenciando naquele momento, antes da gente nascer, entendeu, Du? Então, aí por isso que a gente vê no mapa, por exemplo, como é que é a sua relação com teu pai, com a sua mãe. A gente vê como é que, se eles estavam bem, se eles não estavam bem, se estavam em sintonia, se não estavam em sintonia. Então, muitos planetas na casa 12, por exemplo, que é antes do nascimento. Essa casa 12 que eu falei, do Sol, tá ali na casa 12, que às vezes é difícil, é antes né, é a gestação ali. Então, aí você consegue ver, mas eu tenho que ter o mapa, entendeu? Assim, e a gente, aí nesse caso, não dá para, não é a gestação, assim, não é a concepção, enfim, né? Não... Perguntar uma minúcia, mas que foi trazida pelos ouvintes, que é: qual você considera que é a hora do nascimento? Quando começa o trabalho de parto? Quando o bebê respira? Quando ele sai? Quando ele respira mesmo. Considero esse horário mesmo. Eu achava que era a luz. Mas se bem que não faz uma diferença tão de tamanho assim. Depende. Mas tem gente que tem, de repente, complicações no parto. O parto dura 2-3 horas. E aí poderia afetar o mapa astral de alguma forma. Não, e às vezes não morre, né? Tipo, e aí não... Eu acho que é a respiração mesmo, né? A primeira respiração do... Qual é a letra hebraica do alento? É o ré. É o ré. É porque nem o corte do cordão umbilical, porque também às vezes a mãe vai ficar ali, o bebê vai ficar com a mãe, né? E tá respirando, enfim, né? Não é nem é a respiração mesmo, né?
Eu queria fazer mais uma pergunta, mas é muito curta, assim, só pra confirmar. Existe inferno astral? Tava lotado aqui. Tava lotado. Essa pergunta é a pergunta coringa, pode entrar em qualquer lugar do programa. Eu acho interessante essa ideia de inferno astral, né? Porque eu passei a vida inteira vendo as pessoas falando sobre isso, né? E a data do meu aniversário é uma das partes mais felizes do meu ano, né? Quando entra Mas janeiro... as 2 semanas antes do seu aniversário são felizes? Não, olha só, quando entra janeiro eu já começo a saltitar. 2 semanas antes eu tô planejando as minhas várias festas de aniversário. Aquela semana ali, 2 semanas antes do dia 30 e as outras 2 logo depois, é a melhor parte da minha vida, né? Aquilo ali, né? Então. Na verdade, assim, o que acontece? Na Cabala, né? Acho que é muito assim, a numerologia cabalística, por exemplo, fala muito dessa coisa desse inferno astral, que é um período de sombra, né? Que é antes do seu nascimento, antes de você voltar lá pro teu retorno solar, vamos colocar assim, então o teu ano pessoal, enfim, né? Eu não concordo, e a maioria dos astrólogos também modernos, assim, né? Eu também não concordo na questão do inferno astral, que também é muito simbólico, porque o inferno astral também assim, o que é o retorno, né, solar, né? Quando o Sol, que a gente faz todo ano, né? Nossa revolução solar, quando o Sol volta à posição natal. E às vezes, assim, você pode estar... simbolicamente, assim, você pode estar frustrado, uma questão muito pessoal do tipo, mais um ano e eu não estou fazendo nada. Mas assim, pro mapa em si, não tem essa, do retorno solar em si, não tem isso, não faz essa diferença. O que acontece, o que eu já vi e que eu acho que acontece muito, é com o ascendente. Quando você sabe onde está o ascendente, quando você está com o Sol na tua casa 12, que aí esse período que é um pouco que você está... um pouco mais introspectivo, né? E aí sim seria esse inferno astral, entendeu? Mas não pelo retorno solar, isso não tem... Mas completa ignorância minha. Uhum. O nosso signo solar, o mês anterior dele não é necessariamente a casa 12. A casa 12 coloca... Não, por isso que você tem que olhar o seu mapa. Então, por exemplo, um mapa aqui, né? Esse mapa a gente não aqui. nasce na casa 1, né? A gente nasce na casa que tá lá, parada, né? No dia que a gente nasceu. Não, você nasce na casa 1. Teu ascendente por isso que o horário do nascimento é pra saber a tua casa 1. Que a casa 1, na verdade, é o teu nascimento. É você que chegando na Terra. Mas eu entendi. Eu acho que o Flávio quis dizer o seguinte. Quando você nasceu, o Sol não tá na casa 1 necessariamente, né? Não, sim. Pois é, você não sabe, né? Você nasceu, o Sol tá... Tá na casa que ele tá. Até agora o que eu entendi é que essa casa 12, malandro... eu acabei falando muito da casa 12 aqui. Vou te contar, se a gente for falar de cada casa... Eu vou falar, uma amiga minha, muitos anos atrás, disse que eu tinha não sei que planeta na casa 12, eu acho que era Netuno, realmente não lembro qual era. Não lembro qual era o planeta, se era Saturno, Netuno, sei lá o quê. Ela falou, Flávio, você tem que ser padre. Porque esse planeta XPTO na casa 12 vai dizer que você tem que ser padre. Você não precisa ser um padre católico, você pode ser um padre satanista, se você quiser, mas você tem que ser padre, porque é a tua missão da casa 12. Aí falou lá, eu falei, pô, joinha, isso aí. Resultado tá na ordem dos monges, né? Tô aí, tô na ordem dos monges aí, ou não, sei lá, né? Tô aí, tô falando com as pessoas aí, mas eu não sou padre ainda não. Quem sabe um dia. E pior que. Uma coisa engraçada que aconteceu. Não lembro, acho que foi antes e tal. Vários padres me chamaram. Por favor, sem fazerem piadas com possíveis casos de pedofilia. Mas vários padres me chamaram pra seguir vida monástica mesmo, assim. Eu fui escoteiro. Tipo, o escotismo é muito próximo da Igreja Católica, né? Pelo menos era quando eu era escoteiro. E em vários eventos, sempre tinha algum padre, eu sempre falava muito, mas trocava as ideias do cara, e o cara falava assim, pô, mas e aí, você já pensou? Um cara uma vez falou assim, vive a adolescência, namora bastante, depois você troca uma ideia, quando você for adulto, vem ser padre. Aí eu falei, cara, não, valeu, obrigado. Eu não tenho maturidade pra ver um negócio desse gravando podcast. Você tá super bem comportado aqui. Muito bom. Vamos mover o programa pra frente. Mas não existe, não, assim, o inferno astral é essa outra lenda também, de que... Eu, pelo menos, eu não acho que não tem nada que comprove nenhuma, né, teoria de que exista inferno astral, enfim, eu acho que é mais simbólico mesmo. Entendi, então a gente pode deixar uma lição assim geral, né, galera? Olha só, para de merda, todo mundo envelhece, envelhecer é normal, não tem nada a ver. Faz parte da vida ficar velho, faz parte da vida morrer, que dirá ficar velho. For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Então vou
sair um pouquinho aqui desses aspectos técnicos, mapas astrais, etc. E para uma seara mais maluca aqui. Você falou lá atrás sobre essa relação dos signos, da astrologia com a astronomia, na verdade, né? Essa relação com as estrelas em si, você disse que isso é tudo muito simbólico, né? Pra gente, aí já puxando a sardinha pro nosso lado aqui da magia, né? A gente trabalha com símbolos o tempo todo. E o nosso principal uso da astrologia, e quando eu falo nosso, eu não estou falando dos magos amplo espectro, eu estou falando de nós aqui particularmente, talvez outras pessoas ou muitas façam também isso. Mas a gente usa a astrologia de forma muito instrumental para os fins das nossas demandas, dos nossos trabalhos mágicos, dos nossos rituais, das nossas operações, enfim, etc. E a gente também usa para isso, a gente começa esse tipo de trabalho com os aspectos planetários, fora de casa, de signos, a gente começa, geralmente o nosso trabalho começa perguntando que planeta rege uma questão. A minha pergunta é a seguinte: é possível, a gente parte desse princípio, e eu vou perguntar para você como astróloga, é possível atribuir características muito definidas a cada planeta? Sim. E como você passaria por alguns planetas para dizer que assim, o que é Vênus? O que é Mercúrio? O que eles significam, por exemplo? Não, isso é bem definido mesmo, assim. Assim como nos signos também. Por isso que eu falei, a energia daquele signo é assim. Isso eu posso dizer que, né? Os planetas também. Então, o Sol é o masculino, é a identidade, é a sua criatividade, é a sua essência, é a sua luz. Aí a Lua é vida, né? O Sol é vida, enfim. Aí a Lua são as emoções, o emocional, o feminino, a mulher, né? O seu instinto mesmo, né? Assim, quando você tá com raiva, você vai usar a sua lua, você não vai usar teu sol. O sol já tem uma razão aí, né? Aí Mercúrio é a sua comunicação, é como você se comunica, como você se expressa. Aqui a gente vai vendo o significado, né? Mitológico, né? Exatamente, né? E Mercúrio, porque você vê que até na própria, né, quando foi, né, quando os planetas, né, receberam, né, nomes, né, eles também fizeram essas associações com os próprios, né, com os próprios deuses, com a mitologia, né? Então Mercúrio é um planeta pequenininho, e anda, né, muito rápido, perto do Sol, aí associou-se a Mercúrio, e aí na astrologia, né, tem a ver com a comunicação, com a tua forma de pensar, como você pensa. Por isso, assim, às vezes a gente vê pessoas que são... Desculpa ficar estendendo aqui. Pode ficar se estendendo. Então, vamos supor, às vezes eu sou uma pessoa que tem o Sol em Gêmeos, o Mercúrio sempre vai estar próximo do teu Sol, do signo, né? Então, eu posso ter o Sol... Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, eu sou geminiana e tenho Mercúrio em Câncer. Então, não sou tão comunicativa, assim, como... Porque eu sou mais canceriana, mais reservado. Então, eu sou uma geminiana que penso como canceriana, entendeu? Essas analogias que a gente vai fazer. Então, Mercúrio é a comunicação, a forma de pensar. Vênus é como você ama, aquilo que você valoriza, o que você acha bonito, né? O belo. Aí, né? Associado a Vênus mesmo, né? A beleza, né? Do amor. Como você expressa suas emoções quando você está num relacionamento afetivo. Porque também é diferente. Às vezes você tem a Lua num signo, e a Lua é como você expressa suas emoções de modo geral. E aí, a Vênus é quando você tá no relacionamento, quando você tá amando, você às vezes é muito mais amoroso do que quando você tem que expressar teu... Às vezes a pessoa, vamos supor, tem uma lua em Capricórnio e não vai chorar assim com facilidade. Mas tem uma Vênus em Peixes. E aí, quando tá amando, consegue usar, né, esse afeto, é mais sensível, mas quando tá fazendo aquilo que gosta e quando tá amando, pode ser qualquer coisa que ela gosta. Aí Marte é a ação, né, masculino também, Vênus também é o feminino, né? E aí tem essa coisa, a energia feminina e masculina. Tem homens que têm mapas super femininos, porque vai ter uma energia feminina muito mais do que mulheres mais masculinas também. Aí o Marte é a sua ação, masculino, aí tem a ver com sexo também, e tudo que você vai estar ligado também a trabalho, a energia de motivação, né, que faz você... A gente fala que o Marte é o que faz você acordar e levantar, é a tua força, né? Mas a força... O Sol é associado a Apolo, né? Que é aquele masculino mais refinado, e o Marte, né, mais agressivo, né? Aí Júpiter, que aí o que acontece? Esses planetas que eu falei, né, são os planetas pessoais, que a gente chama de... Então, assim, que tem muito a ver com características pessoais mesmo. Aí Júpiter
né? É um planeta social que tem a ver com abertura, com crescimento, com oportunidades. Maravilha. E com coisas da sociedade, as suas oportunidades na vida, né? Sociais, vamos colocar assim, as bênçãos que você recebe, enfim. Aí Saturno, que é outro planeta social, também tem a ver com a realidade, né? Que te chama, que é o lado que as pessoas não gostam muito, mas é o que te chama para o trabalho, que te chama para real, né, que te coloca limites, que te faz aprender muitas coisas. Como disse o Pietro, é o seu barriga, né? O planeta, É o seu barriga. Né? o planeta que cobra, né, cara? Exatamente, Edu. Enquanto Júpiter dá o... Eu só fazer, antes de passar para os externos, eu tenho visto muito... O Facebook é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu adoro o Facebook. E o Facebook, ele recentemente tem viralizado o fato astronômico de que Júpiter protege a Terra dos asteroides. Ah, sim, né? sim. Devido ao seu campo gravitacional, os asteroides que estão circundando lá na puta que pariu não chegam na Terra como poderiam estar chegando, porque Júpiter está desviando a galera lá. Então tem uns gifzinhos do Júpiter todo boladão, grandão assim, ninguém vai passar por mim, a Terra pequenininha e tal. E eu acho isso muito maneiro, porque quando o cara batizou essa porra de Júpiter lá milênios atrás, era um planeta grande, que o cara era um dos últimos que ele conseguia visualizar, que demorava pra caralho pra passar. O cara não fazia a menor ideia que aquela porra tava protegendo o planeta Terra de asteroides, né? Ele também não sabia que era grande. Eu tô inferindo que ele é grande pelo brilho, mas na verdade não sabia, nem sabia se ele era grande, né, não cara? sabia, né? É verdade. O cálculo das distâncias ali era muito precário. Muito, né, cara? Você tem toda a razão. Não sabia que era grande, não sabia que era protetor, não sabia que era responsável pela manutenção da vida. Alguma acho que outra sabia razão, simbolicamente, né? Intuitivamente, na verdade. Essa que é a questão, né? Não tinha razão, mas tem ali uma... Porque quando a gente pensa que Marte é um planeta rapidinho, mas é rápido de você ver, me falar que baixo tá correndo pra caralho lá no céu, então você vai associar ele a um deus rápido. Mas é Júpiter, maluco. Tá lá na puta que pariu, você não sabe que aquela porra é gigantesca e que tá protegendo o planeta Terra de milhões de asteroides. Mas uma dúvida aqui, assim, que veio antes da gente terminar e você falar dos outros planetas, né? Isso foi recebido, entre aspas, ou foi com o passar do tempo associado por características como você vem falando pra gente? Porque existe um bloco de conhecimentos que, é isso aqui, pum. Não, é isso aqui, pode ser isso aqui. A maioria da galera tá... Pelos estudos que eu tenho, assim, eu acredito que as pessoas já tinham uma noção que era, porque assim, eu tenho informação, nunca teve dúvidas, né? Por exemplo, Urano, que eu acho que a princípio Urano, se eu não me engano, eles queriam colocar o nome da pessoa que descobriu. Herschel, eu acho. É isso. Tanto que o símbolo dele é um Hzinho. Aí queriam colocar o nome, agora eu não lembro agora de quem, sei lá, de algum rei lá da Inglaterra. Aí começaram, não, gente, vamos voltar aqui que a gente continua com a questão dos deuses da mitologia, pra, né, seguir nesse ritmo. Então eu acredito, pelo que eu estudei, assim, eu acho que não era associação, não. Eu acho que era, de certa forma, assim, sempre teve esse... Pelo menos o que eu sei, né? Posso estar enganada, entendeu? Eu acho que não foi... que depois a gente foi pensando e foi associando, não, sabe? Eu acho que tem... Tanto que o Saturno, que era o mais lento, foi, né? Era o último visto a olho nu, né? A gente só tem... A astrologia moderna, tradicional, não considera os outros porque eles não enxergam, né? Mentira, tô brincando, mas assim... Mas na época não enxergava, né? Até então não sabia, né? Mas eu acho que tem um... Sobre os planetas externos, uma amiga minha astróloga falou há muito tempo, eu não vou lembrar dos detalhes, mas é muito legal porque a descoberta dos planetas externos coincide com determinados eventos na Terra. Sim. Né? Então a descoberta de Netuno coincide com o desenvolvimento tecnológico, científico. A descoberta de Urano, na verdade. De Urano. Porque a de Plutão coincide com os primeiros testes atômicos e algumas coisas vão acontecendo assim. Porque não é assim... Vão se revelando. Sim, né? porque na verdade eu acho que tá tudo aí, né? Eu acho que aí é a gente achar que é a mesma coisa que achar que o homem, tipo... A natureza tá aqui pra gente explorar a natureza, né? Tipo, não é nada disso, né? Eu acho que é a mesma coisa com os astros, né? For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Aí, na verdade, os planetas externos, assim, o que a gente
as pessoas, eles são distantes mesmo, né? As pessoas só sentem mais a influência quando tem um aspecto com o planeta pessoal, mas a gente não deixa ele de lado, sabe? Então, aí, por exemplo, Urano vai representar justamente o que você falou, ele tá associado mesmo aos eventos coletivos, né? Ele tá ao inconsciente coletivo, todo esse simbolismo que afeta todo o coletivo mesmo, um grupo maior de pessoas. Então, Urano é tecnologia, né? E as ideias lá enfim, originais. Aí Netuno está associado. A Urano também é tudo que é padrão, tudo que a gente rompe com alguma coisa. Então, por exemplo, a descoberta do próprio Urano foi um rompimento, né, de achar que até então era Saturno. E teve você precisou do telescópio para descobrir, para ver que tinha Urano, né? Netuno está associado ao lado espiritual, artístico, do coletivo, né? E o Plutão. Aí o Plutão foi associado, assim, como ficou tudo que era de Saturno, que era o final para tudo, né? Porque Saturno também está associado à morte, né? O ceifador e tudo mais, por conta desse que era o último, tudo que era de ruim ia para o último lá para Saturno. E aí, de certa forma, o Plutão lá com o mito, né? Tem essa associação aí com as transformações, com a morte, com o karma coletivo, enfim. Mas Plutão faz uma dobradinha com Marte. Sim, a gente fala, por exemplo, aí, na verdade, isso aí, Urano, Netuno e Plutão. Sim. A gente fala que é a oitava superior, né? Se a gente for associar com as notas, né, musicais. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, assim, Urano é a oitava de Mercúrio, que tem a ver com a questão da comunicação, da inteligência, do lado científico, assim, e aí Netuno é de Vênus, né, o superior, a energia superior lá de Vênus, que é o amor. Aí, enquanto Vênus é o amor condicional, tipo, eu te amo, você tem que me dar alguma coisa em troca. Netuno é o amor incondicional, eu te amo sem nada. Né? E o Plutão é o Marte, a energia da violência de Marte. Plutão, enquanto Marte vai lá pra guerra, o Plutão aciona lá a bomba atômica, aperta os botõezinhos para destruir tudo. A gente podia ter dado a data para ela fazer o mapa do livro da lei. Mas isso já deve ter. Deve ter? Com certeza. Porque, falando sobre mudança de comunicação a nível social e universal, eu acho que seria interessante a gente dar uma pesquisada nisso. A gente pode procurar depois isso aí. É que você falou dos planetas exteriores aí, e tem uma parte da astrologia que não considera esses planetas, uma astrologia tradicional e tal. Que outras linhas e vertentes que você conhece da astrologia? E mais ou menos assim, rapidamente, uma diferença entre elas, só para os ouvintes que acham astrologia, acham que é um pacotão fechado. Então, a astrologia tradicional, né, que considera só até o Saturno, né, e assim, a astrologia tradicional é mais fatalista mesmo, né, é medieval que a gente fala. Então, porque assim, é isso ou aquilo, é bom ou é ruim. Por isso que tem essa coisa, que a gente tem essa coisa do, Saturno é muito ruim, porque Saturno era o grande maléfico, né, e Marte o pequeno maléfico. Então, tudo de ruim, né, e Vênus, a pequena benéfica, e Júpiter o grande benéfico. Então, tudo aí esse positivo e o negativo, né. A astrologia moderna, ela já... E tem gente que não concorda, mas ela já engloba tudo por conta da civilização, a humanidade foi evoluindo, né? E a gente vai vendo, assim, tem muita contribuição também da psicologia, por exemplo, o Jung também, né? Ele utilizava, né, muito a astrologia nos pacientes dele. Então, a astrologia moderna acabou utilizando muitos conceitos da psicologia também, de você associar a questão da sombra e da luz, né, de não ser tão fatalista, né? E aí tem gente, assim, a gente acaba fazendo uma sopa mesmo na astrologia moderna, porque assim a gente usa os conceitos lá da astrologia tradicional e meio que atualiza para o moderno, né? Por isso que as pessoas, tem gente que discordam, que é mais rígido, né? A astrologia, por exemplo, cabalística, na verdade, a diferença é que ela só utiliza a Lua como principal. Então, às vezes, o teu signo... São os 12 signos, mas como ela vai considerar a regência de acordo com a data da Lua Nova, né? Então, aí, por exemplo, pode ser que aí, eu não entendo muito da astrologia cabalística, eu até tenho alguns livros, mas eu não me aprofundei tanto. Mas, assim, às vezes muda um pouquinho esse período de vigência por conta... Não vai mudar o signo, não, assim, né? É só o período da vigência daquele signo, né? Não a energia do signo. A astrologia védica, ela também... Ela não considera os planetas exteriores, né? Assim, ela já até utiliza, assim, mas ela, na análise... utiliza muito de forma coletiva, né? Mas acaba não olhando no indivíduo isso. A gente acaba olhando, sim, porque se você tem um Netuno forte no mapa, na casa 1... Então a gente considera, por exemplo, entendeu?
A Védica também tem a questão do... Quer dizer, na verdade eu não sei se isso é da característica da Védica, eu acho que é. De que ela também não coincide com a mesma posição dos signos, né? Isso, Se eu olhar o horóscopo hoje, no horóscopo tradicional, que a gente vê no ônibus, hoje é um signo tal, mas se eu for olhar pra Védica, hoje é outro signo. Ela varia, né? E também... Ela atualiza, eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta. A diferença da Védica para nossa astrologia ocidental é a mesma diferença da tropical e da sideral? Seria isso? Isso, seria... porque na verdade a astrologia sideral a gente utiliza, por exemplo, na hora de fazer o cálculo do mapa. Eu vou olhar lá a posição dos planetas, né? Mas aí eu faço... Que é isso que o computador hoje faz, né? Então, quando eu faço o mapa à mão, a gente olha a posição sideral mesmo, só que a gente converte por conta aqui pro nosso fuso, enfim, né, do fuso horário, né, para essa moderna. Mas a Védica acaba utilizando muito a sideral nesse sentido. Aí tem uma interpretação também de que você viveu aquele signo, aquela experiência daquele signo, né, ou numa outra vida, enfim, sabe? Porque ela acaba utilizando muito essa questão da astrologia sideral. A astrologia sideral nada mais é do que a posição mesmo lá exata no céu, né? Sem eu colocar aqui pra Terra. Entendi. Tem que tomar a Terra como centro. Assim. Isso, porque aí a gente, na astrologia tropical, a gente acaba considerando, né, realmente a Terra como centro de tudo, né? Eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta meio cruel, porque a gente odeia quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta pra gente. Mas tem algum tipo de astrologia que você acha que não é confiável, que não é séria? Como você acha que é possível você identificar um astrólogo confiável, um astrólogo não confiável, considerando que hoje em dia assim, você tem essa multiplicidade, essa demanda muito grande pela astrologia e que tem gente falando todo tipo de coisa. Inclusive o Pietro adora uma discussão que é empresas que falam não vamos contratar virginianos ou coisas do gênero. Teve isso mesmo. Pode procurar que... Na China, né? Na China. A empresa falou não contrata. Mas a China não devia ser o signo chinês? Aí todo mundo que nasceu em 84 não pode ser contratado. Toda uma geração... Isso é ótimo porque isso volta àquela questão que a gente falou no início do programa, que eu falei que a gente ia voltar mais pro final sobre a contratação, sobre a parte de contratar ou não. Então, eu acho que a pessoa que não é um bom astrólogo, né, é quando ele quer... Como é que eu vou colocar isso? Assim, primeiro de tudo, eu já acho que eu já questiono, aí entrar muito nesse detalhe. Sem medo. Pode chutar o balde. Pode chutar o balde no pau da barraca, como a gente costuma dizer. Você está protegida, pode falar o que você quiser de qualquer coisa que tá valendo. Eu acho que já um astrólogo que acaba se baseando muito no horóscopo, eu já acho que já é falho, sabe? Porque, tipo assim, pra mim ele é muito comercial. Tipo, é meio vendido, assim, né? Tipo, mas enfim, isso aí é muito da minha posição ideológica, independente de ser astróloga ou não. Mas eu acho que a pessoa que coloca muito como, assim, a pessoa que é muito fatalista, né? Do tipo, e que não tem esse cuidado de olhar, eu acho que as pessoas se queixam dos astrólogos, é quando ela não olha a pessoa que está ali, né, e não olha o mapa, ela está preocupada em olhar aquele aspecto ali e de achar que aquilo ali tem que ser, ela tem que servir, tipo assim, aquilo tem que se enquadrar naquilo, sabe? Né? E, assim, então, para mim, o astrólogo que é ruim é nesse sentido, né? Quando ele impõe muitas coisas, eu acho que é muito mais... Eu não tenho nem entrando na questão técnica, sabe? Mas eu acho que é mais mesmo da postura dele, de como ele vai levar isso para a pessoa, de achar que ele é totalmente responsável pela escolha da pessoa, né? Pelos caminhos, porque assim, na verdade a gente só lê o mapa, a gente se lê aquela energia, né? E a pessoa tem um livre-arbítrio, e você não tem como saber, como assim, aquilo que eu falei, né? Do tipo, a pessoa vai usar mapa, sim, mas isso a gente está falando quando a gente conhece as pessoas, né? E que você está estudando o mapa há anos, e aí você vai identificar ali aquele ponto. Agora, você, em uma consulta, sei lá, de 2 ou 3 horas, você determinar e colocar muitas coisas, que isso, na verdade, nem é astrologia. Tem gente que fala, eu fui no astrólogo e ele me falou que na outra vida eu fui isso, aquilo. Na verdade, não é. Ele não usou nenhuma técnica astrológica para falar isso. Ele usou a intuição dele, enfim, alguma outra... E, assim, muitos astrólogos trabalham com outras, né, outras ciências, né, outras técnicas, enfim, mas não é astrologia. Você não tem esse poder. Tem duas perguntas que eu queria fazer que também vão encaminhar para esse próximo assunto, que também foram perguntas de ouvinte. Uma é, animais têm signo?
Ah, sim. E a segunda é como é que você enxerga a trapaça de signo? Por exemplo, eu quero que o meu filho... vou marcar cesariana pra maio porque eu quero um filho geminiano. Não, animais têm signo, sim. Desculpa, só um instantinho. Quem ia querer uma maldição dessa, cara? Que absurdo. Falou o próprio geminiano. Só vocês dois são geminianos, né? Nós três. Vocês Três, três? né? Jesus. Nós estamos separados. Né? Levi! Ih, olha, tá vendo? Maculado! Declaro logo que eu sou escorpiano. Você é de escorpião também. Então a gente tá de boa. Beleza, vamos lá. Não, essa coisa do... É porque assim, aí eu falo muito ali, eu não faria mapa de cachorro, assim, né? Mas eu falo porque os meus cachorros, eu sempre tive cachorro em casa e a gente acompanhava o nascimento, então a gente fazia e acabava associando. Tá ali, né? Não custa nada. Mas assim, você acaba... Eu tenho até um livrinho também que me deram de gato, que você vai associando. Você pode, assim, se você tiver certeza absoluta, né, do horário que nasceu, do dia que nasceu, acho que você pode. E você vai vendo que vai ter algum temperamento, assim. Mas eu acho, né, não dá pra você ficar, vou fazer o mapa do meu cachorro, assim, né? Mas se você, de repente, sabe o horário, né, viu o nascimento, presenciou, não tem dúvidas nenhuma quanto a isso, eu acho que não... Eu vou lançar uma hipótese aqui, assim, dos animais, antes de você responder a segunda pergunta do Sr. Feliciano. Eu acho que o problema dos animais é que eles não... Até onde a gente sabe, a princípio, eles não têm subjetividade. Né? Então fica muito difícil de expressar o aspecto astrológico. Fala aí, Pedro. É verdade, né? Você pega, por exemplo, um gato aquariano, ele é babaca. Aí você pega, sei lá, um gato libriano, ele é babaca. Ele é babaca, mas... Aí um gato de touro é babaca, não, né? mas então... eu tenho duas gatas, e minhas gatas são umas fofas, elas devem ser de signo muito legal. Aí eu acho que também é a mesma coisa se a gente associar que o animal tem muito a ver com o dono, né, também, por exemplo. Então, assim, acho que a gente olha assim, você vê o temperamento do animal. Então, acho que é muito nesse sentido, né, de você fazer essas associações e aí você acaba... Você quer enxergar, né? E aí você vai imputando as coisas ali. E a segunda pergunta foi qual? Do nascimento, né? Marcar cesariana. Eu já discordo com a cesariana em si, né? Enfim, eu sou totalmente feminista, assim, parto natural em casa, humanizado, mas enfim, então eu já discordo com a cesariana, mas independente disso, eu acho também que é muito ruim você fazer, porque não tem como você fugir, eu jamais faria, assim, mas isso é por isso que eu nunca fiz mapa, assim, uma cliente minha que, tipo, ela já estava com a cesariana marcada, ela ia fazer independente da minha... Aí eu olhei, tudo bem, tá. Ela não ia mudar isso, eu não interferi nessa escolha dela, eu também não tenho, cada um faz a sua escolha. Aí eu até olhei, porque ela já sabia, né? Mas assim, eu não recomendo, assim, ficar montando o mapa do tipo, aí imagina, aí a pessoa vai ficar pensando quando que vai conceber também, né? Pra, tipo, tem até uma brincadeira, né? Que março, carnaval, nascem os escorpianos, né? Aquela coisa toda do... Março, né? Que é mais ou menos março. Então, assim, aí eu sou contra e que às vezes também, porque assim, porque quem escolhe, na verdade, não é a gente que escolhe, né? É a alma que escolhe quando que ela vai nascer. E mesmo tudo bem, que se ela for uma cesariana, às vezes a cesariana tem situações que é preciso, não tem jeito, né? Então, assim, aí não adianta. Às vezes, quando a pessoa escolhe... Aí uma vez teve até alguém... Teve uns 2 anos atrás uma matéria na internet, sei lá, alguma atriz que queria fazer isso, não sei o quê. E que ela não queria que o filho nascesse de virgem, enfim, queria que fosse leão. E aí acabou que nasceu leão, mas com uma concentração de planetas em virgem, então, sabe? Então não tem como fugir, porque aí aquela energia, você não tem esse controle, sabe? Então, assim, eu não concordo por conta disso, porque eu acho que você não tem esse controle de nada, né? For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Ok, um parto não faz até entendo o seu argumento de que o parto não faz sentido, por causa e tal. Mas a gente vê fazer, e nós na magia fazemos isso intencionalmente para nossas operações mágicas. A gente escolhe um dia para um evento. Okay. Então a gente fala aí que as pessoas escolhem assinar. Tem a grande lenda daqui, a independência dos Estados Unidos foi assinada, né, num dia e hora específico para determinar uma pastoral tal. Empresas cujos donos, né, são adeptos desse tipo de pensamento, fundam as empresas, assinam as empresas no determinado horário, empreendimentos estão lançados nesse horário.
astrologia para eventos e empresas, ou enfim, coisas assim. Como é que você acha? Não, isso ok. É astrologia eletiva, né? Que Aí a gente joga chama, por né? fora a minha observação sobre a subjetividade dos animais. Porque as empresas, né? A subjetividade das empresas, a gente tem um A problema. subjetividade das empresas está sim, uma empresa a empresa é um empreendimento, né? Hoje a gente fala de pessoa jurídica, mas a empresa é empreendimento de alguém, né? Tem um debate filosófico enorme sobre isso, porque eu acho que as empresas são seres vivos, mas depois a gente fala sobre não. isso. Mas enfim, Não, mas é diferente. Aí não é uma vida, né? Tipo, na empresa, né? Tudo bem, é uma criação lá que você está fazendo, de certa forma, né? Você criou uma empresa, tá usando a sua criatividade, né? Mas aí é diferente, né? Pelo menos na minha concepção, aí não teria problema. Assim, se eu tenho esse conhecimento, e aí que é aquela questão, por exemplo, se eu quero inaugurar uma loja, então eu aproveito a loja cheia para inaugurar, porque eu sei que a tendência que mas venha fazer muita um mapa gente. de um evento, de um acontecimento, de uma empresa é válido. Sim, já tô tudo pronto. Agora eu vou assinar, abrir as portas no dia tal para poder. Aí já entra, por exemplo, eu também, aí é uma questão minha pessoal, Sim. entendeu? Por exemplo, eu não deixo de fazer nada porque Mercúrio tá retrógrado, entendeu? É diferente. Pois é. Né? Então, tipo, eu não vou viajar porque... Aí já entra pra superstição, né? É diferente. Assim, é claro que eu acho que você tem que entrar no que é... Vamos supor, se eu tenho essa possibilidade de escolher, né? Vamos supor, se eu tenho uma empresa, né? Eu tenho que assinar com papel, o contrato, sei lá, social. Se eu posso escolher o dia, tipo, então eu vou escolher. Se isso não vai interferir em nada na minha vida, né? Não vai prejudicar ninguém, ok. Mas às vezes tem situações que não dá pra você fazer isso. Às vezes você tem um prazo, né? E aí não vai morrer por causa disso, você vai, né? E porque não era pra ser também, né? Enfim, eu pelo menos eu sou mais confortável em pensar assim, entendeu? Maravilha. Então eu acho que tem um... Enfim, a gente mandou uma solicitação de mapa pra você. Era pra ser uma surpresa, mas parece que já foi todo entregue, que é a data de lançamento. Quem foi que revelou o arcano? Alguém revelou o arcano. Ela revelou. Eu revelei mesmo. Ela mesmo revelou. Caraca. Eu falei que era uma criança. Foi o mapa que revelou. Foi o mapa que revelou. Cara, foi a primeira coisa que ela chegou quando falou: oi, boa noite, Pedro, tudo bem? O mapa é o do programa, né? Droga. Era pra ser assim, só mandei a data. Olha só, o que eu mandei pra você, na verdade, foi o dia e hora da publicação do primeiro episódio. Não foi nem do teaser, porque o teaser ainda era só a primeira contração do nascimento, assim. Foi o primeiro, não foi da gravação, foi da publicação do primeiro programa, que foi dia 29 de novembro do ano passado. Estamos aí na iminência de fazer um ano. O teaser é o chá de bebê, né? O teaser foi o chá de bebê. E às 18 horas e 50 segundos, sei lá. Segundos, aí no programa aqui não dá pra colocar. Não, eu não ia mandar os segundos, eu só mandei. Você copiou, eu imaginei. Eu copiei da página. Não, e sabe porque eu também desconfiei por conta disso, porque eu falei, isso aqui foi do... Não foi só... Dei mole. Porra, deu mole, Dei mole na decisão. Mas e aí, a gente mandou, é o programa, é a data natal do nosso programa. O que você tem a dizer pra ele sobre o foco de pestilência? Tanto quanto pode ser dito. Então, vocês são Sagitário, né? Sagitariano. Então, aí por isso que aí eu logo também desconfio. Não deve ser isso também por conta do que vocês tratam, né? Então, assim, a essência, assuntos filosóficos, e se aprofundarem, né? E buscar muito, acho que muitos conteúdos, né? Assim, né? Por exemplo, não é uma coisa... Tem a questão da comunicação, mas não é uma comunicação geminiana no sentido de dar uma informação superficial. É de se aprofundar e filosoficamente usando regras, leis, né? Acho que de certo ponto é o que vocês fazem, né? Vou deixar claro aqui que ela não ouviu os programas, ela viu apenas um que ela não lembra nem qual foi. Pois é, a geminiana. Você ia falar? Eu queria observar só que também faz sentido que seja sagitariano por causa das piadas ruins, né? Também tem um lado... Aí tem um lado brincalhão, né? Descompromisso. Aí também tem, aí se for o lado, mas eu não vejo descompromisso, porque Sagitário tem um lado que às vezes não tem muito compromisso, que é o lado negativo, mas aqui tem um compromisso porque tem o Sol em conjunção com Saturno, né? Então existe uma questão muito do compromisso e principalmente com o outro, que aí o Sol na casa, o ascendente é Touro, não falei Então, assim, vocês são muito realistas, né? Assim, por mais que viajem, às vezes, no lado sagitariano, mas sempre tem alguém aqui que vai chamar para a realidade e de coisas práticas que é o touro, o ascendente, né? E, tipo assim, e vai ser coisas e vão falar de assuntos que tenham sentido, né? E às vezes até um pouco, entra até para o ceticismo também, porque o taurino, ele
Ele é um pouco cético, né? Assim, você tá falando e o Pietro tá fazendo gestos aqui, apontando para as pessoas responsáveis, que era uma das características. Tá muito bom, tá muito bom. A gente tá filmando isso aqui. Prossegue, por favor. Ignora o Pietro. Então, assim, aí a Lua em Câncer, então tem uma coisa muito maternal, né? Emocional também. E a Lua na casa 3, que é muito bom, que é a comunicação, né? Assim, e de comunicar também as emoções, né? Acho que é uma coisa também... Esse lado emocional, eu não sei muito bem como seria, acho que é uma questão... Não, acho que pátria não. Acho que é emocional mesmo, sabe? De repente vocês seguirem as emoções mesmo, sabe? E de ter esse cuidado com as pessoas, uma relação né? afetiva. Isso. De um filho mesmo, assim, né? De cuidar. E o mais interessante é que é na casa 3, que é a casa da comunicação dos gêmeos, e de usar isso de uma forma mesmo, redes sociais, sabe? De chegar isso para as pessoas, né? E aí, mas o mais interessante é o Mercúrio e o Sol em Sagitário, né? O Sol em conjunção com Saturno, essa questão do compromisso também. O Saturno aí está muito forte mesmo, e talvez seja as pessoas que, né, vocês têm não só o compromisso, a responsabilidade, mas também de chamar para uma realidade. Tipo, você não dá para ficar viajando muito, né? Assim, tem que chamar lá do que é viável também, de coisas que sejam práticas, né? E sérias mesmo. E também o compromisso com o outro, porque aí o Sol na casa 7, né? Que é a casa de Libra. Então, acho que... E vocês pensaram mesmo nisso, né? De fazer algo para as outras pessoas, né? Para atender a outra pessoa, o público. Plutão na casa 8, que aí, né? Que é a questão do lado, né, oculto, de desvendar, de ter acesso aí, de falar sem medo sobre assuntos, né, de tabus, místicos mesmo, né? E de ter propriedade para falar sobre isso. O Netuno em Peixes na casa 10, assim, e de certa forma passar para o público, de um modo geral, esse lado místico, que eu até mesmo falei, né? Eu acho que tem uma coisa mística, assim, mas também de espiritual, mas com cuidado, assim, com as pessoas, sabe? Assim, né? Porque o Netuno aí também tem esse sentido de ter esse cuidado, né? De poder ajudar, de certa forma, as pessoas, assim, né? Que eu acho que era um pouco o intuito de vocês, né? De certa forma de... Não, então assim, muita harmonia também, porque a Vênus em Libra, né? E vocês até vão fazer um retorno de Vênus agora, então é muito bom também nos próximos meses, assim, né? Lá vem Osíris. Tomara que seja fim do nosso fase apófise e a gente chegue em Osíris. Mas o Marte, talvez... Aí como o Marte está em Libra também... Então, assim, às vezes pode ser um pouco... Assim, talvez vocês tenham uma dificuldade para agir mesmo, para colocar... Às vezes vocês ficam com muito cuidado para fazer as coisas, sabe? De repente tem um certo... Que um lado que é bom, porque também vocês... Eu ia perguntar, todo mundo quando fala signo, fala só as coisas maneiras. Eu falo, tá muito legal, tá tudo muito bom, tá tudo muito... Mas fala o que a gente tem de merda aí. Eu quero ver os podres, essa parte aí, tudo que é boa eu já sei, né? Inclusive a minha pergunta era pedindo um conselho pra gente. Na visão do mapa. Então pode entrar na treva aí do nosso mapa aí, no que a gente tá fazendo de errado, o que a gente tem que tomar cuidado e os conselhos, como o Pedro falou. Então, assim, esse cuidado com, por exemplo, o próprio Sagitário aí, né, de ter esse cuidado de não exagerar, né, e assim, e de ter cuidado também, assim, do exagero, né, também de não se iludir, assim, sabe, porque tem um Sol em quadratura com Netuno aqui, então, de não enxergar um pouco, de fantasiar um pouco, né, apesar do Saturno, que na verdade é um conflito, o Saturno chamando sempre para a realidade, né, que às vezes também pode ser duro demais, não dá para ser tão duro, mas tem que colocar também um lado aí mais místico, mais sensível, não ficar muito preso a uma realidade só, né, a um ponto de vista só, enfim, mas também ter um cuidado para não se iludir também, né, de achar que sabe tudo, então, né, já tenho tudo, não preciso mais nada, né. Eu já tenho todo o meu conhecimento, enfim, né? Então, assim, existe uma coisa de engano aí também, né? Porque esse Sol em quadratura com Netuno, de se enganar com algumas coisas, com algumas perspectivas também, de não ficar achando que vai ser também a salvação de tudo, né? Que vai... E o Marte em Libra, assim, que é bom, no sentido, assim, de vocês... Aí torna o grupo, né, o projeto em si uma coisa mais amorosa, mesmo por conta da Lua em Câncer na casa 3, de ter esse cuidado com as pessoas, né? E o Marte em Libra, assim,
pode ter o cuidado é esse, assim, porque vocês vão ser muito cuidadosos na hora de falar, na hora de colocar, de querer buscar uma harmonia. Mas, se não souber lidar com essa energia, pode ter uma agressividade aí que vai para um lado ruim, sabe? Que vai para um lado que errar, na hora que aí vai ser agressivo demais, né? E não vai ter esse cuidado. Já teve algum momento de agressividade? Agora há pouco, né? Você percebeu? Enfim, apesar do meu amor por essas figuras aqui sentadas, né? Pietro, De vez em quando sai. o Pietro é constantemente alvo de nossas agressões e ele reage agressivamente. Não, brincadeira. A gente tem os nossos atritos naturais, mas eles são resolvidos com amor. E você tem uma coisa que também assim, a questão também assim, como o Júpiter está em Virgem, né, que não é um posicionamento bom para o Júpiter, então pode limitar também um pouco, sabe, de vocês entrar muito no perfeccionismo e isso atrapalhar, de repente querer uma coisa muito perfeita, muito organizada, com muito método, e isso atrapalhar o crescimento de vocês, sabe? Parece familiar. Já dispensamos. Posso dizer que já dispensamos mais de um episódio por causa disso. Ficou horrível, joga fora. Eu já tentei cortar 2 episódios e não me deixaram. Foram bem aceitos, um dia eu digo quais foram. Eu já falei, não vamos publicar essa merda! Não, Flávio, vamos publicar assim. Não vamos não! Tá bom, publica. Aí foi tudo ótimo. Episódio mais comentado. Foi um dos episódios mais comentados, foi o que eu falei que não íamos publicar. Eu sou esse entrave aí. Não, e o bom também esse negócio ruim aí. que assim, é preciso ter a opinião de todo mundo. Não dá pra... Porque tem o Sol na casa 7, então assim, aqui é uma parceria mesmo, sabe? É tudo... Não dá pra tomar uma decisão sozinho, né? Todo mundo tem que estar uma sociedade praticamente isso. Além desse cuidado com o outro, né? E de ser algo que é muito mesmo para atender as pessoas, sabe? Essa coisa do cliente, né? E acaba atraindo um público, mas um público mais seletivo, assim, um público que não quer ouvir qualquer coisa mesmo, porque tem um Saturno na casa 7, sabe? A gente não vai fazer sucesso nas massas, galera. Não, vai ficar poucos e poucos. E é uma coisa muito... essa Lua na casa 3, né, em Câncer, eu acho que essa coisa muito de guetos, de repente, sabe? De uma coisa mais fechada mesmo, né? Não vai muito se expandir, não. Se fosse na casa 9, seria naquela... Assim, não tem uma coisa de viralizar, sabe? Eu acho que é uma coisa mais restrita mesmo e mais fechada. Não sei se é o intuito de vocês também. Tá ruim não. Tá bom. O que vocês acham? Pedro, o Peu tá filmando a galera ali, né? Vai publicar isso no site depois? Faz aquele comentário típico de quem ouve o mapa astrológico é super crente. Nossa, falou da minha vida como se conhecesse há 10 anos. Cara, me identifiquei aqui assim, mas sem sacanagem, foi sinistro essa parada. Mas eu tenho uma tendência a não falar muito das coisas negativas. Mas essa é a parte boa, cara. Essa é a parte importante. Não, porque eu acho que também você vai trabalhar sugestionando as pessoas, né, de certa forma. A gente vai começar a andar mais junto, que você vai começar a andar com essa galera do mal aqui. A gente vai falar, cara, tem que falar dessas paradas ruins aí, que é isso que importa. Escola Cristiana de Divinação, né? Escola Cristiana de Divinação, que é a esposa do Pietro e também terrível algorenta do Tarô de Thor. Porque tem essa questão da agressividade aqui, que já que eu falei, já tô vendo aqui esse ponto, tem que ter um cuidado, porque assim, e pode vir com rompantes, de repente, entendeu? Tipo, você tem que ter esse cuidado de como vai falar as coisas, porque às vezes vai ficar tipo, não, tá tudo bem, não sei o que. Quando eu cortei ele na pergunta, como é que ele ficou? Não foi ao ar não, mas vai ficar no easter egg no final do programa, o Pedro. Olha lá, cara, olha lá. O Mestre Secreto já aprovou. Tá confirmado. Galera, já estamos aqui com um cacetão de tempo, já 1h30 quase de programa. Pô, eu tenho mais uma pergunta. Porra, então vambora, vai. Então, é o seguinte, pode ser breve, pode ser muito extensa, mas a questão é a seguinte, eu acho muito interessante a sua colocação sobre a noção dos signos como arquétipos. Então, você acha que existiria espaço para, eventualmente, se houvesse um espaço dentro dos astrólogos para debater isso, de se criar um novo arquétipo, de falar assim, olha, esse grupo aqui tá muito genérico, vamos dividir isso em 3 e acrescentar um que representa isso, que é a constelação X. Você acha que isso seria possível? Sim, acho que sim. Acho que é possível, sim. Acho que nada
né? Não sei quando, né? Sim, mas não seria fechado necessariamente. São esses astros aí, esses que têm influência, essas constelações, o resto não vale. Não, eu acho que de repente até, né, o serpentário, quem sabe, pode até entrar, entendeu? Não acho que não... Porque aí seria um consenso mesmo, né? E, na verdade, os astrólogos é uma coisa que, assim, né, você não tem... É muito fechado, falar dos astrólogos, mesmo, falar né? assim, a ciência, né? Os cientistas. Cientistas afirmam que... Né, troço não significa nada, né? Olavo de Carvalho afirma. Olavo de Carvalho. Selo Olavo de Carvalho de Mas eu não acho... argumentativo. Mas você perguntar isso pra mim, né, assim, porque eu sou super aberta nesse sentido, assim, eu acho que a gente não tem esse... Eu não sei, pode ser que sim, tenha uma outra, né, a gente vai evoluir a ponto de ver que tem que encaixar, falta... Né, não é um conhecimento fechado, é como a ciência. A gente descobriu outro planeta, então vamos incluir outro planeta. Eu acho que isso se demonstrou, na verdade, né? Quando outros planetas apareceram na astrologia, eles representaram um pouco disso. E eu acho que quando o Sr. Feliciano faz a pergunta dele, ele também está pensando um pouquinho que se esses arquétipos representam a humanidade, essas casas, etc., a gente vive hoje num momento especialmente acelerado porque quando a gente vê o desenvolvimento da humanidade ao longo dos séculos passados, é tudo muito lento, né? Mas vai se tornando cada vez mais acelerado. Hoje a gente está num momento de muita transformação, né? E os arquétipos possivelmente estão se moldando a nova realidade do mundo, né? E é possível, eu não sou astrólogo, mas eu acho que eu concordo com a Cíntia de que é possível que os arquétipos mudem em algum momento. For he is ever a sun, and she a moon, but to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight. Galera, eu acho que foi sensacional. Eu vou passar aí para as palavras de considerações finais de cada um aí. Eu que não falou nada nesse programa, tá? Ficou calado quase o programa inteiro. Fala aí uma coisa, pelo menos. Eu acho que acreditar nessa bobagem de astrologia é coisa de sagitariano, entendeu? Típico de sagitariano isso. Pietro. Então, eu queria agradecer a esses poucos e secretos ouvintes seletivos, né, que nos acompanham e convidar aí pro pessoal fazer mais comentário, mandar mais perguntas, porque vocês viram que hoje foi a maioria das perguntas vieram, né? Que vieram vieram da galera. Então, vieram meio, que legal, né? É isso. O Sr. Feliciano fez uma enquete. Uma compilação. Tentei deixar de lado um pouco, porque teve muita gente que bateu na questão astronômica. Mas... E a conjunção que o movimento que o planeta faz, o ajuste segundo a equação de Einstein, menos. Sr. Feliciano? Então, eu não sou astrólogo, mas vocês precisam acreditar em mim. É isso. Tá, beleza. Cíntia, muito obrigado. Também pode fazer suas considerações finais aí. Obrigada. Eu gostei muito de participar, de ter essa oportunidade, né? E de falar um pouco também. Desculpa se eu falei, que às vezes eu acho que eu tenho um lado sagitariano também, tenho Júpiter na casa 9, e às vezes eu acho que eu coloco as minas coisas muito como uma verdade, às vezes acho que as pessoas ficam até intimidadas de perguntar assim. A gente aqui a gente vive quinzenalmente cagando verdades aqui e tá dando certo, eu acho. Cíntia, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo. Fala de novo aí seu site. Então, é Mapa e Astral, é mapaeastral.com. A gente vai botar lá no post, no Facebook. E no também. Facebook é Mapa e Astral também a página. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana. Um abraço a todos os ouvintes, nossos poucos e secretos ouvintes. Espero que vocês estejam se divertindo e sendo poucos e secretos mais satisfeitos. Muito obrigado a todos da mesa. Um abraço e 93. Aqui não tô entrando num tema. Deixa eu fazer uma pausa aqui.
Pode chutar o balde. Pode Fala do patriarcado. Mira no pau da barraca. Mira o balde no pau da barraca e chuta. Isso. Sem medo. Tô tendo cuidado pra sem falar. Não precisa, não, mas eu tô falando, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Pode chutar. Pode E a chutar gente o balde. tá percebendo que você tá assim, mas então... Pois é, não. Então é esse patriarcado, filho da puta! Vai cair. Preciso acreditar em mim. Eu sou astrólogo e conheço história do princípio ao fim.